Assim que surgir uma opinião ou uma observação, digam. É bem interessante eu saber como é que vocês entendem esse tipo de situação, se vocês já viram isso. Então, nós vamos estudar um negócio que se chama dinâmica, que é o estudo da origem das forças e movimentos. Então, aqui, eu não estou mais numa situação em que o objeto está se mexendo, por exemplo, e eu não estou interessado no porquê que ele está se mexendo, né? Oi? Ah, eu queria, Sofia. Eu, não, eu gostei muito da delicadeza com que você falou. Do tipo, olha, né? Muito obrigado, eu agradeço você. Realmente, eu viajei aqui. Né? Eu queria apresentar não faz parte do estudo das ciências dizer assim, isso daí acontece porque e explicar, por exemplo, qual é o motivo da natureza agir desse jeito. A gente não questiona a natureza. A gente estuda a natureza, entende como ela funciona e aceita como ela funciona. As marés se atraem. Então você fala assim, bom, elas se atraem. A natureza age dessa forma, ela trabalha assim. Mas a gente não questiona. Não poderia ser de outro jeito? Poderia, mas não é, né? Então, é isso que eu quero dizer com origem, tá? Eu quero saber o que está provocando, tá? Essas coisas todas. E uma primeira pessoa que estudou esse tipo de coisa foi Newton. E ele lançou três princípios que nós podemos chamar de três leis de Newton, tá? A primeira lei são leis. Uma coisa, quando a gente chama. Vocês já devem ter visto, por exemplo, teorema de Pitágoras, teorema de Tales. Os teoremas, quando a gente está falando em física ou até mesmo em matemática, são coisas que a gente consegue provar que são verdade. Então você vai lá no papel, faz uma conta e mostra: olha só, isso aqui é verdade. Já o que nós chamamos de lei, não. As leis são observacionais. Então a gente observa e a gente percebe isso, tá? A gente consegue fazer contas? Claro, mas a gente não consegue demonstrar no papel que isso daqui é verdade. Tudo bem? Então ele percebeu isso e elas funcionam como leis, são princípios que a gente que todas as vezes que a gente observa a natureza, esses princípios parecem continuar funcionando. Mas será que um dia eu vou olhar para. Então, por exemplo, eu vou olhar para um objeto que deveria cair no chão. Será que um dia ele vai, ao invés de cair no chão, ele vai voar para o espaço? Provavelmente não, tá? Mas se um dia acontecer, aí as nossas leis precisam ser revistas, tá bom? Existe em física teoremas e teorias também. Aí essas coisas, teoremas e teorias, eles não são assim só observados, a gente consegue provar que eles são verdade. Já as leis, a gente não consegue provar que são verdade, tá? Então, a primeira lei de Newton, ela também é chamada de princípio da inércia. Inércia, os corpos, eles têm, a gente diz que esses corpos, eles carregam uma certa inércia. Os corpos com massa carregam uma inércia. E essa inércia é a dificuldade de um corpo alterar seu estado de movimento, tá? Então, quando você tenta empurrar um corpo, o que você percebe é essa inércia, tá? Inércia, então, é uma tendência, é a dificuldade ou a tendência de um corpo de manter seu estado de movimento. Os corpos, então, têm a tendência de manter seu estado de movimento. Quando eu digo estado de movimento, é sobre como que aquele objeto está se movimentando, qual é o estado dele.
E esse estado, apesar de eu usar o nome estado de movimento, pode estar falando do repouso. Vocês concordam comigo se eu disser que o repouso ele é um caso de movimento? Então, quando eu estou em repouso, eu estou aqui, não estou me movendo em relação a nenhuma situação, né? Eu estou dizendo que, olha, essa situação de repouso, ele é uma espécie de movimento, só que é um movimento em que você tem velocidade igual a zero, tá? De todas as velocidades que você podia ter, você está particularmente com uma velocidade igual a zero, tá bom? Então, é um caso particular de movimento. Então, quando eu falo movimento, eu posso estar incluindo, sim, o repouso. O que essa primeira lei de Newton diz? Que um objeto, ele tem a tendência a manter seu estado de movimento. Então, vou escrever aqui, né? Tá? Então, os corpos têm a tendência de manter seu estado de movimento até que uma força interaja com eles e provoquem a alteração deste estado de movimento. Basicamente, o que eu estou dizendo é o seguinte: se um corpo ele está em repouso, a tendência dele vai ser manter-se em repouso, a menos que você vá lá e aplique uma força nele. Vocês podem ver, se vocês tiverem qualquer objeto aí, não sei se vocês estão sobre uma mesa ou algo do tipo, mas, por exemplo, vocês estão me assistindo de algum lugar. Não sei se celular, notebook ou desktop, né? Mas esse objeto que vocês estão me assistindo, se vocês deixarem eles parados, esses objetos na mesa, por exemplo, você colocou ele na mesa, ele vai ficar lá para sempre se ninguém for lá encostar nele, tirar ele do lugar, ele vai ficar lá para sempre. Concordam comigo? Então ele tem a tendência de manter esse estado de repouso para sempre, a menos que você vá lá e aplique uma força sobre ele. Aí ele pode sair do estado de repouso dele. E aí é uma coisa um pouco mais difícil de observar, que o contrário também é verdade. Um objeto que esteja em movimento, tá? Ele também tem a tendência a manter essa situação de movimento para sempre, a menos que uma força vá lá e tente colocar ele em repouso. Eu sei que é difícil de perceber isso, porque a maioria dos objetos que nós temos ao nosso redor, eles estão sobre forças. É que a gente às vezes não consegue perceber, mas em geral estamos falando do atrito. Então, quando você joga, por exemplo, vamos supor, um exemplo simples, você chuta uma bola. A bola, ela está interagindo com o ar, tá? Então, o ar, o vento e tudo isso está interagindo com a bola, ou seja, tem forças agindo na bola, né? Essas forças de resistência do ar. E quando ela encosta no chão, por exemplo, também altera o estado de movimento dela. Ela estava indo para um lado, ela começa a ir para o outro, né? O nosso goleiro já deve ter passado pela situação de ter sido enganado por uma bola que tocou num lugar meio inesperado e foi para e cumpriu uma trajetória diferente da que parecia, né? Os famosos morrinhos, exatamente. A bola estava indo numa direção e sentido, entrou em contato, né? Interagiu com, por exemplo, um morrinho, e ela foi para um lugar totalmente inesperado, né? Então, a interação com outras coisas é que vai provocar essa mudança do estado de movimento. Se ninguém interferir, e quando eu falo ninguém, eu estou incluindo o vento, estou incluindo qualquer coisa, tá? Se ninguém interferir, esse objeto ele iria tender a permanecer com seu movimento, tá? É que no nosso mundo real, no nosso dia a dia, sempre tem algo interferindo. Em geral, alguma espécie de atrito, tá bom? Então, alguma espécie de força por contato. Se não fosse isso, não haveria mudanças. E aqui tem um caso que é interessante da gente observar. Vocês já pegaram um ônibus? Alguém aqui já pegou um ônibus? Então, olha só.
Emerson, me diga uma coisa, você está aqui no ônibus. No caso, você é um rapaz equilibrado e tudo mais, né? Mas se você está aqui no ônibus, você não está encostando em nada, tá? Esse é o experimento. Você não está encostando em nada, tá só lá no ônibus. O que acontece com você se o ônibus acelerar bruscamente? Então, o motorista vai lá e acelera do nada. Hum. Então, perfeito, Emerson, perfeito. Ó, eu vou reproduzir isso daqui que o Emerson falou, tá? E aí eu vou. Ele falou assim: eu não sei colocar nas palavras, nas palavras técnicas, né? Mas tudo bem. As palavras técnicas nós estamos aqui para tentar entender elas. Então ele falou o seguinte: olha só. Reparem o que, que o Emerson falou. Ele falou assim: o ônibus entrou em movimento. Eu vou fazer uma complementação aqui. Gente, se o ônibus entrou em movimento, ele entrou em movimento devido ao contato dele com o solo, com o asfalto. Você, dentro do ônibus, não está em contato com o asfalto, né? Acho que todo mundo concorda com isso. Você está em contato com o ônibus só. Então, o que, que acontece? Aí eu vou fazer uma complementação aqui. As rodas do ônibus, elas começam a girar. Nesse sentido aqui que eu estou fazendo em verde. O que, que as rodas do ônibus fazem? Elas empurram o asfalto para trás. E dessa forma, o asfalto vai empurrar o ônibus para frente. É assim que ele vai começar a se movimentar. Daqui a pouco eu vou até explicar melhor como é que isso funciona, né? Mas, em princípio, não tem nada a ver com você. E aí, o que que acontece? Eu falei assim, ó, o que que acontece se o ônibus acelerar de repente? Então, eu coloquei aqui em azul a aceleração. Aí o Emerson falou o seguinte, ó, pode acontecer duas coisas. A primeira é a pessoa estar preparada, né? E a pessoa, de certa forma, movimentar o corpo dela, agir com o corpo dela, de forma a provocar uma, uma força, né? Que vá barrar a força que o ônibus está fazendo sobre ela. Então, essa é uma opção. E aí eu vou comentar a segunda, que é aquele, né, falou em segundo lugar. Vamos supor que você não esteja preparado. O que vai acontecer é o seguinte: o ônibus ele vai se deslocar para frente. Tudo bem? Então, o ônibus ele vai para frente. Deixa eu fazer uma coisinha aqui. Calma aí. Vou tentar fazer um. O ônibus vai para frente, mas ele vai para frente porque ele está em contato com o asfalto. Você não está em contato com o asfalto. Então, o ônibus ele pode ir para frente e olha só o que, que acontece com você. Você fica no mesmo lugar. Aí ele falou assim: se você não estiver preparado, o que vai acontecer é que você vai para trás. Você vai cair para trás. Porque o ônibus está indo para frente, só que a tendência do seu corpo que estava em repouso é continuar lá em repouso, continuar naquele mesmo lugar lá atrás, ó, tá vendo? Se você não se atentar, o que, que vai acontecer? Em algum momento, claro, você vai bater no ônibus e você vai, né, entrar em contato com o ônibus e ele vai começar a carregar você junto. Mas se você tivesse, por exemplo, uma carroceria, vamos supor, né, uma caminhonete ou algo do tipo, se você coloca um objeto sobre uma caminhonete e sai acelerando muito rápido, é possível que o objeto fique no chão. Vocês concordam comigo se eu disser isso? Então, quando o ônibus ele acelera para frente, a tendência do seu corpo é continuar no lugar que você já estava. Então, o ônibus vai para frente, mas você não. Isso quer ir para trás. Por isso que você cai para trás. Mas você consegue alterar o seu corpo. Você tem algumas opções.
né? Eu deixei assim a opção de não você sem tocar em nada. Então, o que que a pessoa faz normalmente? Ela posiciona o corpo dela de modo a fazer com que a força de atrito entre o pé da pessoa e o chão do ônibus provoque uma força também para frente, tá? Então, o ônibus tem a tendência de te empurrar para trás, né? Você tem a tendência de ficar para trás. E aí você aplica no ônibus uma força para frente, e assim é como se você estivesse acelerando junto com o ônibus. Você acelera junto com o ônibus para frente, até você sincronizar a sua aceleração com o ônibus, e aí você começa a ir junto com o ônibus, seguindo bonitinho junto com o ônibus. Esse é o efeito da inércia. O ônibus vai para frente e você fica para trás, a menos que você segure em algum lugar, que você movimente seu corpo de forma a acelerar junto com o ônibus. Todas essas são opções válidas, tá? Então, você estava em repouso, o ônibus acelerou, sua tendência é ficar para trás. A menos que você encoste em algum lugar, né? Por exemplo, na barra do ônibus, ou você aplique no chão do ônibus uma força para frente e você comece a acelerar junto com o ônibus. Faz mais ou menos sentido isso daqui que eu disse? Mais ou menos? Sim. Pois é. Quando você está em cima do ônibus, do que for, né? Você está em repouso, você vai sair do repouso se alguma coisa aplicar uma força sobre você. A gente, né, consegue, com treino fica mais fácil de você ir se equilibrando. Mas o que significa se equilibrar? Aplicar forças no ônibus para, como você exatamente falou, barrar, compensar a força que está te puxando para trás, né? Que está fazendo com que você fique naquele mesmo lugar. Quem aqui também já andou de skate já deve ter percebido algo mais ou menos parecido, que também a gente consegue parecido. Aí, para comentar, nós estamos nos. Deixa eu ver. Nós estamos na teoria dos módulos 46 ao 48, tá? Então, essa é toda a teoria dos módulos 46 ao 48. E também uma parte da teoria já do primeiro módulo da apostila 3. Tá bom? Aí eu vou tentar mostrar um vídeo para vocês, se a minha internet permitir, que ela estava boa até agora. Até 10 minutos atrás, aí ela começou a falhar agora. Então, isso daqui é a situação de inércia, né? Aí, vou aproveitar. Emerson, me diga uma coisa. Vamos supor que o ônibus já esteja lá em movimento certinho e você já esteja tranquilo lá dentro do ônibus. Você já não precisa mais se segurar em nada, né? O ônibus está com uma velocidade constante, ou seja, ele não está fazendo nenhum tipo de, não está acelerando, não está fazendo nada, né? Ele está só com velocidade constante, indo para frente. O que acontece se o ônibus frear bruscamente? Por favor, me diga. Então, você estava no ônibus de boa. De repente, ele freia. Como é? Exatamente. Só vou fazer Perfeito. Eu vou só falar o que você comentou, dando um nome. Quando você falou assim, ó,
eu estou em repouso dentro do ônibus, né? Quando você está dentro do ônibus, eu estou em repouso dentro do ônibus, porém, o ônibus está em movimento, e por consequência você está em movimento. Então você falou assim, é como se eu fosse uma parte não encaixada do ônibus. Tá perfeito, correto. O nome disso é referencial. Você está dentro do mesmo referencial que o ônibus. É sim como se você fosse uma parte não encaixada do ônibus. Vocês estão em conjunto, né, em mesma velocidade, né? Perfeito. Agora diga o que acontece se o ônibus freia bruscamente. Uhum. Exatamente, perfeito. Se o ônibus freia bruscamente, o que significa ele frear bruscamente? Significa ele, basicamente, acelerar para trás. O ônibus, é aplicado no ônibus uma força para trás, ele estava indo para frente. Para ele parar, você tem que aplicar uma força para trás. Isso acontece nos pneus. Já até explico melhor sobre o que acontece, né? Mas, basicamente, o ônibus para. Só que o ônibus para, mas como você comentou, você é uma parte não encaixada do ônibus. Até agora, nada foi aplicado em você para que você também parasse. Então, o que acontece? Você vai seguir o movimento que já estava. Você estava com uma certa velocidade em conjunto com o ônibus, né? Em relação ao ônibus, você estava em repouso mesmo. Você está, sei lá, sentado no ônibus, não sei. Mas ele para bruscamente, o seu corpo vai continuar. Quem parou foi o ônibus. Então, o seu corpo vai continuar, a menos que você segure em algum lugar, não é mesmo? Que você consiga arranjar alguma força externa para fazer com que você também pare, não é mesmo? Faz sentido isso daqui tudo que a gente está dizendo, gente? Então, o seu estado de movimento, seja ele de repouso, seja ele de um movimento em si, ele só vai mudar se alguma força agir em você. Tudo bem? Aí, aqui, eu vou tentar dar um exemplo, mas eu não estou conseguindo abrir o vídeo. Tá? Eu vou fazer o seguinte, acho que eu vou... Deixa eu ver se eu consigo compartilhar o vídeo com vocês na tela. Se eu não conseguir... Vixe. Se eu não conseguir, talvez eu envie o link para vocês. Aí eu não sei se vocês vão conseguir ver. Mas, ó, minha internet ela começou a ficar meio ruim. Vou fazer o seguinte, eu vou tentar ainda compartilhar a tela com vocês, mas eu estou enviando o link no chat, tá? Do Classroom. Tudo bem? E aí, quem puder já ir vendo, por favor, já dê uma olhada sobre o que está acontecendo. Quem puder clicar aí já não... Aí eu vou tentar compartilhar a tela. Eu acho que eu consegui. É esse vídeo aqui. Tá aparecendo aí, puxando a toalha, né? Aí vocês têm o quê?
vocês têm uma toalha com um monte de coisa em cima. E a pessoa, ela vai tentar puxar essa toalha sem derrubar tudo que está em cima da toalha. E aí a gente vê se isso é possível, né? Então, vocês viram o que aconteceu? Só para deixar claro, isso não foi nenhum tipo de efeito especial nem nada. Isso daqui é simplesmente o efeito da inércia. Então, o objeto estava em repouso em cima da toalha. O que o cara conseguiu fazer? Ao puxar a toalha muito, muito, muito rapidamente, ele fez com que o atrito entre a toalha e os objetos que estão em cima fosse reduzido. O atrito foi para quase zero. Desse jeito, a toalha entrou em movimento e os objetos que estão em cima não entraram em movimento. É como no caso em que o ônibus começa a acelerar do nada e você fica para trás, né? Você reparem que o copo e etc. ficou para trás em relação à toalha, né? A toalha foi para frente e os objetos ficaram para trás em relação à toalha. Mas em relação ao solo, que no caso é a mesa, eles continuaram no mesmo lugar. Quando a gente cai para trás no ônibus, o que significa? Significa que a gente está no mesmo lugar em relação ao solo. Então, você marcar no solo, no asfalto, você está indo para trás acompanhando aquele pontinho no asfalto, tá? Claro, em algum momento você vai bater em alguma coisa no ônibus, né? E vai começar a agir em conjunto com o ônibus, tá? Tudo isso daqui resume o primeiro princípio, que é a lei da inércia. Isso. A tela da lousa, né? E nós vamos falar agora da segunda lei de Newton. Que também é conhecida como princípio fundamental da dinâmica. E o que ela diz? Ela diz, basicamente, uma coisa muito parecida com o que a primeira fala, tá? Ela diz o seguinte, que quando você aplica uma força sobre um corpo, esse corpo acelera. Então, quando você aplica uma força sobre um corpo com massa, esse corpo acelera de forma proporcional à massa. Isso daqui também, empiricamente, a gente sabe, tá? Então, por exemplo, quando você tem um objeto, um corpo, que ele tem uma certa massa, e você aplica uma força nele, ele vai acelerar, mas de forma proporcional à massa. Só um momento. Cadê? Aqui. De forma inversamente proporcional à massa. O que significa isso? Inversamente proporcional. Se a massa do corpo for muito grande, tá? Se a massa do corpo for muito grande e ele vai acelerar com mais dificuldade, né? Eu vou deixar aqui uma coisa mais clara. Pera aí, eu vou melhorar a redação disso daqui que eu escrevi, tá? Esse corpo acelera, beleza? De forma proporcional à massa, ou seja, quanto maior a força, maior a aceleração. Porém, também, quanto maior a massa, maior deve ser a força que devo aplicar para que o corpo vença seu estado de inércia, caso ele esteja
Por exemplo, sob efeito das forças de atrito. Então, o que eu estou dizendo aqui? Quando você empurra um corpo com uma força muito grande, ele vai acelerar mais. Quando você empurra esse mesmo corpo com uma força muito pequenininha, ele vai acelerar menos. Por isso que eu disse que ele é proporcional à massa, né? Aí, o que eu coloquei aqui como adendo? Se eu estou numa situação cotidiana, adendo, né, como uma observação. Se eu estou numa situação cotidiana, né, em que os corpos eles têm contato com forças de atrito, o que eu percebo? Que quanto maior a massa do objeto, maior vai ser a força para eu vencer essa inércia. Eu vou ter mais dificuldade de colocar o corpo em movimento, se eu estiver falando de uma situação cotidiana em que sempre tem forças de atrito, tá? Se sempre tem forças de atrito, eu vou ter que vencer essa força de atrito. Aí o que eu quero dizer de forma geral aqui? Eu quero dizer o seguinte: existe uma força que nós chamaremos de força resultante, tá? Essa força resultante, então, ela será proporcional à aceleração, ou seja, será igual à massa vezes a aceleração do corpo. Quanto maior a força que eu aplico, mais aceleração esse corpo vai produzir. O que eu gostaria de deixar como observação aqui é o seguinte: essa força resultante, ela não é uma força específica. A força resultante, eu chamei de FR, né? Não é uma força em específico. Ela é uma espécie de resumo das forças aplicadas no corpo. Então, ela é uma espécie de resumo, ela não é uma força em si, ela é o resumo dessas forças. Então, por exemplo, se eu tenho aqui o chão e eu tenho um objeto sobre o chão, eu vou considerar a primeira situação em que não há atrito. Então, por exemplo, estou falando de um chão e um objeto muito lisos, tá? Eu posso, por exemplo, aplicar uma força para cá, onde eu coloquei na setinha vermelha. Se eu aplico uma força nessa direção e sentido, o corpo vai acompanhar essa direção e sentido. Então, aqui, se eu tenho uma força F aqui, né, no caso, na horizontal para a direita, o que eu vou perceber? Uma aceleração também na horizontal para a direita. Então, basicamente, se eu empurro o corpo para a horizontal para a direita, ele vai acelerar na horizontal para a direita. Mas o que acontece se eu vier com uma outra força? Então, aqui no caso, eu venho com uma outra força, então essa primeira força em vermelho eu vou chamar de F1. E eu venho com uma força F2, por exemplo, e aplico na outra direção. Perdão, no outro sentido, mesma direção e outro sentido. Vamos supor aqui que a força F2 tenha o mesmo valor que a força F1, tá? Ela só muda de sentido. O que vai acontecer? Eu tinha uma aceleração para frente e agora eu tenho uma aceleração também para trás. O que vai acontecer? Essas acelerações vão acabar se anulando. Por que elas vão se anular? Porque eu tenho uma força com uma certa intensidade para a direita e uma outra força com a mesma intensidade, só que para a esquerda. Ou seja, o resumo dessas forças, a resultante dessas forças, né, a força resultante, nesse caso, seria igual a zero. Por quê? Elas acabam anulando umas às outras. Tá? Então, a força resultante é esse resumo das forças. Tudo bem? E essa força resultante que importa. Uma observação importante é o seguinte: essas forças todas, então essas coisas com a capacidade de alterar o movimento que nós estamos chamando de forças, né? Forças, então, são essas coisas com a capacidade de alterar o estado de movimento dos corpos, né?
essas forças todas são necessariamente forças externas, ou seja, é preciso a interação entre dois corpos. É preciso ter dois corpos separados para interagir. Nós dizemos o seguinte: forças internas não são capazes de alterar o estado de movimento. Então, por exemplo, se vocês estão sobre uma cadeira, se vocês colocarem o pé em cima da cadeira, então você coloca o pé em cima da cadeira, e aí fica só você e a cadeira. Você e a cadeira ficam a mesma coisa, tá? É como se vocês estivessem ligados. Você coloca o pé em cima da cadeira. Você não vai conseguir puxar a cadeira para cima. Se você estiver em cima da cadeira e com o pé em cima da cadeira, você não consegue puxar a cadeira para cima. Por quê? Você faz parte desse arranjo, desse sistema corpo-cadeira. A única opção de você alterar o estado de movimento da cadeira, ou seja, você conseguir tirar ela do lugar, é se você colocar o pé para fora, e aí sim você consegue alterar o estado de movimento da cadeira. Então, apenas forças externas são capazes de alterar o movimento dos corpos. As internas, não. Se, por exemplo, por isso que a gente não voa. Você pode fazer a força interna que você quiser, você não vai conseguir alterar o seu estado de movimento, você não vai conseguir voar, por exemplo. Sua única opção para movimentar-se é você interagir com o chão, então você empurra o chão para trás e o chão interagindo com você empurra você para frente. E aí você consegue se movimentar. Se o seu pé e o chão forem completamente lisos, sem conseguir interagir, você só vai conseguir mexer as pernas, mas você não vai se deslocar para frente nem para trás. Tá? Por isso que, por exemplo, é tão difícil andar no gelo, tá? Porque o atrito é muito reduzido. Então, essa força que você consegue aplicar no seu corpo também é muito reduzida. Eu não sei se alguém já andou no gelo aqui, né? Eu só andei uma vez que teve no Vale do Anhangabaú um negócio, uma pista de gelo. Aí foi a única vez que eu andei no gelo, e é muito difícil. Também tem alguém já viu um esporte? É um esporte canadense em que as pessoas ficam com uma vassourinha e uma espécie de tigela, jogando essas tigelas no gelo. Esqueci o nome desse esporte. Ana Clara, patina. Então, quando você patina, Ana Clara, o que a gente tem? A gente tem que usar aqueles patins com lâminas, né? E aí o que você faz? Você meio que faz um risco no gelo, um corte no gelo, para conseguir se apoiar e aí te dá impulso para você ser projetado para frente. Por isso que os patins têm lâminas. A gente precisa riscar o gelo para que aumente o atrito e a gente consiga ser impulsionado para frente. Se você tentar andar com seus pés normal, é bem difícil. Então, não é hóquei o esporte que eu estou pensando. É um outro esporte com umas vassourinhas, as pessoas ficam varrendo o gelo. Eu sei que. Qual é o nome? Eu não lembro. Exatamente. Você joga um disco e as pessoas ficam passando uma espécie de rodo, uma vassourinha, e o disco vai mais longe. Eu esqueci o nome. Mas tem um nome, é um esporte isso aí. Curling, exatamente. O nome do esporte é curling. Eu vou passar um vídeo para vocês rapidinho desse esporte chamado curling, tá? Então, uma pessoa joga um disco no gelo, e aí o que acontece? As pessoas, elas passam um rodo na frente para quê? Para derreter um pouquinho o gelo.
E assim ele consegue diminuir o atrito entre o disco e o gelo. E dessa forma, ele consegue fazer com que, se o disco tem uma interação menor com o gelo, menor ainda, né, eu consigo reduzir esse atrito e o gelo vai o disco vai por inércia continuar para frente. Eu vou tentar compartilhar com vocês um vídeo. Eu sei que terminamos, né? Mas é rapidinho. É só que é um vídeo bem. Mar, Ma, Maria falou que para ela é tudo ok. Olha só, coloquei aí no. Eu não sei se está aparecendo, mas eu tentei compartilhar com vocês. Se não der para ver agora, eu mostro depois na nossa próxima aula. Mas é um esporte chamado curling. É um esporte bem esquisito. Bem esquisito assim, né? Para nossa cultura. Mas é um dos esportes mais antigos que existem. Aí eu não sei se está sendo compartilhado ou não, mas tudo bem. Na próxima aula a gente compartilha e vê, mas eu preciso lembrar então do nome, curling. Aí eu mostro para vocês como é que funciona, tá? Então é isso por enquanto, gente. Vejo vocês na próxima aula.